Graça e paz, amados, tudo bem? Queridos, eu gostaria de compartilhar neste momento uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 31 ao 34, onde Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, para te peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, anima teus irmãos, fortalece os teus irmãos. E Simão Pedro então diz: Senhor, estou contigo até mesmo aí, até a prisão e a morte. Então Jesus toma a palavra e diz: digo-te, Pedro, que hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conhece. É tremendo que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus diz para todos os discípulos: esta noite, todos vós se escandalizareis em mim, vão me abandonar, vão me deixar sozinho, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E Pedro toma a palavra e diz: de maneira nenhuma, Senhor, eu vou te abandonar. Se for necessário, eu irei para a prisão e até morrerei por tua causa. E todos disseram o mesmo. Mas nós vimos na história que todos abandonaram o Messias, abandonaram Jesus. E a palavra conta que verdadeiramente Pedro negou Jesus por três vezes. Pedro negou Jesus. Se cumpriu esta palavra. Mas o que me chama a atenção que Jesus, no seu último dia, diz que Pedro não era convertido. E Deus me deu uma palavra onde eu vi algo assim, dizendo que o americano ele gosta muito de ovos e bacons no café da manhã. E alguém diz que a galinha ela se envolve porque ela dá os seus ovos. Mas o porco ele se compromete porque ele dá a sua própria vida. Alguém diz que para fazer o omelete, a galinha dá os ovos, mas para fazer uma feijoada, o porco tem que dar sua própria vida, ele tem que dar tudo dele. E Deus me deu esta palavra então: envolvidos ou comprometidos. E eu fico vendo a vida de Pedro e começo a ressaltar que Pedro foi aquele que Jesus teve um encontro ali no lago de Genezaré, onde Pedro, Tiago e João estão pescando. E a Bíblia diz que eles nada apanharam. Jesus encosta naquele barco, entra naquele barco, faz aquele barco do seu púlpito e começa a pregar para aquela multidão que está ali à beira da praia. E Jesus diz para os discípulos: leva o barco ao mar alto lá, faze-te ao mar alto e lá lança as vossas redes. Pedro questiona e diz: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede, nós lançaremos a rede. E diz a palavra de Deus que eles foram e lançaram a rede, e foram tantos peixes, que o barco quase veio a pique, quase veio a afundar, e eles tiveram que chamar os outros companheiros para ajudá-los. E quando chegou à beira da praia, Pedro se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou pecador. E Jesus disse para Pedro: Pedro, de agora adiante, tu serás para mim pescador de homens. Pedro também foi aquele que andou por cima da água do mar. Quando Jesus está ali indo ao encontro dos discípulos, diz que o vento era forte, o vento era contrário, a tempestade era tremenda. Os discípulos ficam assustados e começam a gritar: é um fantasma. E Jesus diz para eles: não temais, não tenhas medo, sou eu. E Pedro questiona e diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele diz: vem. E Pedro começa a andar por cima das águas. Mas num dado momento, Pedro teve medo da situação, olha para a tempestade, olha para o vento que está batendo sobre as suas pernas, e tira os olhos do Senhor e começa a afundar.
Jesus estende as suas mãos, puxa Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro também foi aquele, no momento da confissão, onde Jesus está com os apóstolos, com muita gente. Jesus olha para aquele povo e diz: quem diz aos homens que eu sou? E muitos diziam: tu és João Batista. Outros diziam Elias, outros diziam Jeremias, outros diziam um dos profetas. Jesus se vira para os apóstolos e diz: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro então começa a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem está, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi carne e sangue, mas foi o próprio Deus. Talvez naquela hora o ego de Pedro se inflou, ele ficou inflamado pela situação, pelo elogio, pela exaltação do Senhor. E daqui uns minutinhos depois Jesus diz: mas é necessário que o Filho do Homem seja morto, açoitado, e ao terceiro dia ressuscite. Pedro começa a questionar e diz: de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor te entregarás. Jesus o repreende e diz: para trás de mim, Satanás, que conhece as coisas que são dos homens, mas desconhece as que são de Deus. Pedro ali é repreendido. Pedro foi aquele que esteve com Jesus ali no monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João. E recebe ali a presença, está ali com Jesus. E recebe ali a transfiguração de Moisés e Elias, ali no monte da transfiguração. Pedro estava ali e começa a dizer: Senhor, o Senhor quer que eu prepare uma tenda, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés? Pedro foi aquele que Jesus disse assim para Pedro, para pagar o tributo, o imposto, para Pedro lançar o anzol sobre ali o mar. E o primeiro peixe que ele pegasse, ele abrisse a sua boca e tirasse ali um estáter, uma moeda de prata, e pagasse o imposto por Jesus e por Pedro. Pedro também foi aquele que pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? 7 vezes? Ele mesmo dá o nome de Jesus. Em verdade te digo, Pedro, 70 vezes 7, 490 vezes, tu perdoarás o teu irmão num só dia. Pedro também foi aquele que teve com Jesus ali no Getsêmani, quando Jesus manda os discípulos vigiarem, porque Jesus ia se ausentar um pouco para orar. E todas as vezes, as 3 vezes que Jesus volta, encontra os discípulos dormindo. Pedro também foi aquele que no momento de fúria ali, corta ali o servo do sumo sacerdote ali, Malco, corta a orelha. Num ato de fúria ele pega a sua espada e corta a orelha. Pedro foi aquele que esteve com Jesus na casa ali da sua sogra, onde a sua sogra está enferma. E Jesus cura a enfermidade daquela mulher e depois ela prepara ali a comida para eles comerem. Pedro também participou no momento do lava-pés, quando Jesus começa, cinge os seus lombos ali com uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos apóstolos. Pedro questiona e diz: de maneira nenhuma, Senhor, tu me lavarás. Em outras palavras, ele queria dizer: eu que devo lavar os teus pés. E Jesus diz: Pedro, o que faço hoje tu não sabes, mas tu saberás depois. Pedro questionou e Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E Pedro começa a dizer: então pode me lavar tudo, Senhor. Pedro começa ali a ser até engraçado nessa hora. Pedro foi aquele que esteve Jesus e viu Jesus multiplicando pães e peixes. Ali com aquele menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, e vê Jesus abençoando, fazendo a multiplicação, e ali saciando mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pedro viu Jesus no primeiro milagre ali, numa festa de casamento, havia faltado vinho. A sua mãe chega, a mãe Maria, chega até Jesus e diz: acabou o vinho. E Jesus questiona e diz:
o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Pedro vê a cena, Jesus mandando encher aquelas 6 talhas cheias de águas e multiplicando ali, transformando ali aquela água em vinho. Continuando, fazendo com que aquela festa continuasse. Pedro esteve presente ali. Pedro viu Jesus curando. Pedro viu Jesus libertando. Pedro viu Jesus ensinando, censurando os fariseus, os saduceus, os escribas, os fariseus da época. Pedro viu Jesus ressuscitando mortos. Pedro esteve com Jesus nas ceias. Jesus participou da última ceia. Pedro foi aquele que havia uma promessa, que negou Jesus, que estava envolvido com a obra de Deus. Mas no último instante a palavra de Deus diz que quando Maria vai ao sepulcro, o Senhor diz: diga aos discípulos e a Pedro, é como se dissesse em especial a Pedro, que me encontre na Galiléia. É como se dissesse: Pedro me negou, todos vocês me negaram. Mas Pedro está sentindo mais porque ele literalmente me negou por 3 vezes e eu havia falado. Então diga aos discípulos e a Pedro, em especial a Pedro, que me encontre na Galiléia. A palavra de Deus conta no livro de Mateus, capítulo 28, que diz que Jesus tem um encontro com eles. Jesus ressuscita ao 3º dia. E Jesus diz: portanto, ide, pregai o evangelho, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus não diz: eu estarei com vocês, eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus aparece para ali, para os discípulos e a Pedro. E é tremendo que lá, no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus torna a aparecer ali a Pedro. Pedro está ali com os apóstolos, com Tiago, com João, com Natanael, com alguns dos apóstolos. E Pedro diz assim: eu vou pescar. E os discípulos dizem: nós também vamos pescar com você. E diz a palavra que, havendo Pedro trabalhado ali, tentando toda a noite, também nada apanhou. É tremendo que o ministério de Pedro começa ali com Jesus, na pescaria, no lago de Genezaré, e agora está terminando, Jesus aparecendo para eles, agora ressurreto, ressuscitado, no lago de Tiberíades. Mais uma vez Jesus aparece para eles. E ali diz que quando eles pescaram aquela manhã, nada apanharam. Mas tem um homem na beira da praia e diz: ei, vocês têm alguma coisa para mim comer? E eles dizem: não, nós não temos nada. E aquele homem então diz assim: ei, lança a rede ao lado direito. E eles lançaram aquela rede. E diz que veio 153 lindos peixes ali. E o discípulo amado, João, percebe que é Jesus e diz: é o mestre. Pedro estava nu ali, cinge ali os seus lombos com uma toalha e pula ali no mar e vem ter um encontro com Jesus. E quando chega, ajuda os discípulos a puxar, os discípulos vêm com o barco, ele ajuda a puxar os peixes ali, as redes cheias de peixe. E vê quando chega ali na beira da praia, do lago de Tiberíades, havia um peixe sobre a brasa ali, sobre aquela fogueira, um pão ali do lado. Jesus ali prepara e chama eles para jantar e diz: traz mais alguns peixes para nós colocarmos aqui. E eles percebem que é o mestre que está falando com eles. E eles jantam com Jesus. E ali quando termina aquele jantar, Jesus chama Pedro de lá e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros, Pedro. Jesus novamente faz a pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas?
E ele lembra, talvez, na negação por 3 vezes, porque Jesus está perguntando por 3 vezes: tu me amas? Pedro se lembra que negou Jesus por 3 vezes. Talvez Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu quero que tu me amas no amor eros, no amor filéus e no amor ágape, um amor incondicional, Pedro, um amor que está acima de tudo. É este amor que eu quero que tu me amas, Pedro. E Pedro começa a dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Havia uma incumbência, Jesus apostava em Pedro. Mas eu quero te dizer, meu querido, que Pedro, ao longo desse tempo, Pedro estava envolvido com a obra de Deus. Pedro andou com Jesus, Pedro comeu com Jesus, Pedro ceou com Jesus, Pedro viu Jesus curando, ressuscitando morto, dando visão ao cego, levantando o paralítico. Pedro esteve com Jesus, aprendendo com Jesus, comendo com Jesus, dormindo ao lado com Jesus, acordando ao lado de Jesus. E no final houve, dizendo: Pedro, Satanás vos pediu para vos ir andar como um trigo, mas eu roguei por ti, para te peneirar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos, anima teus irmãos, fortalece teus irmãos. Jesus, em outras palavras, você está andando há tanto tempo comigo, Pedro, e não é convertido. Querido, eu quero te dizer que quantas vezes muitos de nós, essa palavra se encaixa com as nossas vidas. Quantos estão envolvidos com a obra de Deus, mas não têm compromissos, na verdade, com o Senhor? Querem as bênçãos do dono da bênção, mas não querem o Senhor da bênção. Não querem. Tem compromisso com tantas coisas, se apegam em tantas coisas, mas não se apegam verdadeiramente com Deus. Pessoas envolvidas, pessoas que querem ser como a galinha, dar os ovos, mas em hipótese nenhuma tenta ser como o porco, quer dar o bacon, quer dar tudo do porco, ele não quer dar a sua própria vida, não. Tem muita gente que se envolve, mas não cria raízes, não cria um alicerce com Deus. Quantos dentro da igreja, homens, mulheres, jovens, pastores, tanta gente sem compromisso nenhum com a obra de Deus. Querem receber de Deus, mas não querem dar. Querem pedir, mas não querem servir. De maneira nenhuma querem servir. Talvez Pedro era impetuoso. Pedro, ele se colocava na brecha, mas muitas vezes ele quebrava a cara, e ele quebrou. Ele achava que ele estava pronto, mas não estava pronto ainda. E quantos de nós ainda que não estamos prontos? Achamos que estamos verdadeiramente servindo ao Senhor, estamos dando o melhor para Deus, mas muitas vezes nós damos as migalhas. Damos as migalhas, não estamos compromissados com o Senhor. Tudo que começamos, nós não terminamos. Começamos algo, começamos a aprender um instrumento musical e paramos na beira do caminho. Começamos a fazer uma faculdade e paramos. Tem muita gente que desiste, tem muita gente desistente demais, começa e para no meio do caminho. Começa a estar no grupo de varão e para. Começa a ser líder de jovens e para. Começa na mocidade e para. Começa com o grupo das senhoras e para. Começa a ajudar na igreja e para. Começa a ser dizimista fiel e para. Ei, tem muita gente parando, Ramanai. Começa a cavar o poço e para. Não bebe da água do poço e para. Pessoas desistentes. Tem muita gente também pessimistas demais, que são aqueles que não cavam poços, e impede aqueles de cavar os poços, dizendo: para que ir para a igreja? Vai enriquecer pastores, vai ser mais um dizimista na casa de Deus. Para que ir para a igreja? Igreja, nós servimos, a placa de que nós servimos ao Deus da bênção, a Jesus Cristo, o Senhor da graça, o autor e consumador da nossa fé. Tem muita gente covardes, os covardes que voltam para trás. Os covardes que voltam para trás, que não estão preparados. Tem muita gente que só vê gigantes e não contempla as bênçãos de Deus. Consegue ver os gigantes, mas não consegue ver o gigante prostrado e cair. Consegue ver a tempestade, mas não consegue ver a calmaria da tempestade.
Ele consegue ver os gigantes anaquitas, mas não consegue ver ali as romãs, os figos, a terra que mana leite e mel. Querido, tem muita gente que Deus precisa abrir os olhos espirituais. Geazi, quando ele contempla o exército, diz: ai meu Senhor, ele diz para Eliseu: ai meu Senhor, o que faremos? E agora o que faremos? O que Eliseu diz? Maior é o que estão conosco, maior é o que está com a gente, maior os que estão conosco do que os que estão com ele. E ele faz uma breve oração, diz: Senhor, abra os olhos do moço para que veja. Abra os olhos o quê? Espirituais, porque Geazi contemplava o exército, anaquitas, o exército humano ele conseguia ver, mas não conseguia ver o exército celestial. E tem muita gente desta maneira que contempla o exército inimigo, o exército de homens, mas não consegue ver a provisão de Deus, o exército de Deus. Tem muita gente que vê o deserto, mas não consegue ver a mesa preparada no deserto. Estão com cegueiras espirituais nos seus olhos. Precisa cair as escamas dos seus olhos. Precisa deixar que Deus coloque o colírio, que diz em Apocalipse, o colírio do Senhor, para que veja. Abre os olhos espirituais pela fé, querido, querida, meu querido, minha querida. Deus está falando contigo, para de se envolver com a obra de Deus, tenha compromisso com a obra do Senhor, seja comprometido com as coisas de Deus. Sabe o que eu vejo? O homem envolvido, ele passa a ser comprometido como Pedro, porque havia uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia conta no Atos capítulo 2, que ali enquanto eles estavam ali, mais de 120 pessoas ali, reunidos ali em Jerusalém, desce como línguas repartidas de fogo do alto e toma aqueles homens. Eles começam a ser embriagados pelo Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, a língua dos anjos, línguas estranhas diante do Senhor. Houve um Pentecoste naquele lugar, algo sobrenatural. E agora o homem Pedro, que estava envolvido com a obra de Deus, está disposto a pregar cura. Aquele homem que está todo lesado das suas pernas, ali naquele templo Formosa. Pedro repreende Ananias e Safira. Pedro prega para uma multidão e ganha 3.000 almas ao Senhor. O número aumenta para 5.000 almas. Pedro está cheio do poder de Deus. O homem começa a estar comprometido com a obra de Deus. Pedro é preso. Os anjos vão lá e libertam Pedro. Pedro está cheio da autoridade e poder de Deus. Começa a pregar com ousadia, cheio do poder de Deus. E aqueles homens tentam parar Pedro. E Pedro começa a dizer: porquanto em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aqueles homens dizem: é necessário você parar de falar desse nome de Cristo, vocês têm que parar. E Pedro diz: ei, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Pedro, agora cheio do poder de Deus, começa a pregar. A sombra de Pedro começava a curar os enfermos. Pedro agora está disposto a morrer por Cristo, a se comprometer totalmente com a obra de Deus. E conta, as histórias eclesiásticas contam, que nos momentos finais, quando Pedro foi partir para a glória, tentaram crucificar Pedro. Como o mestre dizia: de maneira nenhuma, eu serei crucificado como meu mestre, como meu Senhor Jesus. Me crucifique de cabeça para baixo. Ei, querido, você entendeu o que Deus está falando com você? Deus tem muito mais para a tua vida. Deus quer pessoas comprometidas com a obra dele. Para de ser envolvidos. Para de dar somente os ovos. Começa a dar o porco. Começa a dar o bacon. Começa a dar o teu melhor para Deus. Para de dar as migalhas. Para de fugir do problema.
Encare o problema, seja como Davi, enfrente o gigante, de frente, para de maquiar o problema. Querido, Deus quer mais de você e de mim. Para de se envolver. Deus quer pessoas comprometidas, não somente envolvidas. Deus quer que você fortaleça o seu nome e não o negue. Negamos muitas vezes com as nossas atitudes. Muitas vezes falamos de Cristo demais, pregamos Cristo com a nossa boca. O apóstolo Paulo diz que o evangelho não consiste somente em palavras, mas no poder e no Espírito Santo. Não adianta eu falar tanto e não viver a verdade desse evangelho. Querido, Deus está falando com você e comigo. Vamos nos comprometer mais com a obra de Deus. Deus quer usar a tua vida, Lamas. Deus quer usar a tua vida, querido e querida. Deus tem algo especial para a tua vida. Começa a se colocar na brecha e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que eu seja um instrumento da tua vontade, Senhor. Amém, queridos? Para no final Deus falar, Jesus falar para Pedro que Pedro não era convertido, que Pedro tinha que se comprometer, que Pedro era apenas um envolvido com a obra de Deus, mas que ele queria mais de Pedro. E no momento certo Jesus preparou tudo. E assim comigo, com você. Amém, querido? Toma posse. Não envolvidos, mas comprometidos com a obra de Deus. Deus quer te usar muito mais. Toma posse dessa palavra para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Fique na paz de Jesus. Fique com Deus.